exaltemos sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai. Boa tarde, mais uma vez estamos na nossa semana de São José. É o quarto dia. Então vamos iniciar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar a oração composta pelo Papa Francisco, que você pode acompanhar aí na tela. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado São José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como de costume, deixar recomendações dos livros de São José, que você pode aprofundar. Tem aqui na nossa secretaria paroquial, é só passar e falar aqui com as meninas. Mas, de modo especial, o documento do Papa Francisco, a carta Patris Corde, coração, com o coração de pai. R$10. Você adquire as meditações que o Papa fez por conta desse ano de São José. E também tem o decreto da penitenciária apostólica sobre as indulgências, como que você pode ganhar indulgência plenária nesse ano. Uma das formas é isso que a gente está fazendo. Meditações sobre a vida de São José de pelo menos meia hora. Então, essa semana toda, se juntar, a gente já ultrapassou isso. Então, você já pode ganhar uma indulgência plenária, você que está acompanhando esse mini curso sobre São José. Basta que você faça aquilo de costume. Tenha confessado, comungue e reze pelo Papa um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Amanhã, dia de São José, também é um dia especial para aqueles que fizeram a consagração. Também podem ganhar a indulgência da sua consagração amanhã, fazendo amanhã a sua comunhão espiritual e, na medida do possível, quando de fato você puder, fazer a comunhão sacramental. Hoje a gente vai ver São José, pai de Jesus, sobre a paternidade de São José em relação a Jesus. São José, pai de Jesus. É fundamental termos em consideração a afirmação de Mateus, o qual não diz que José gerou Jesus, mas que Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Nessa afirmação, o evangelista deixa claro a concepção virginal de Jesus, explicitando que José não é seu pai natural. A gente viu isso ontem. Você se lembra que o padre afirmou a virgindade de Maria, a perpétua virgindade de Maria, antes, durante e depois do parto. Isso é um dogma de fé nosso, católico. O padre explicou algumas incompreensões que tem a partir de alguns textos sobre os irmãos de Jesus, ou teorias a partir disso. Você viu que aquelas palavras, elas não contradizem em nenhuma forma a virgindade de Maria. E, por consequência, também a gente viu ontem a virgindade de São José. E a gente terminou falando que, por conta de tudo isso, daquilo que a gente viu, que José sabia da consagração, da virgindade de Maria, dela ter se consagrado a sua virgindade a Deus, sabia e aceitou isso, e também a virgindade de São José, como um homem jovem, capaz de fato de ser esposo, mas que também, pelo projeto de Deus e
pela salvação, pela economia da salvação, também se coloca, se rebaixa a uma quênose de São José para que o mistério aconteça, o mistério da encarnação, e de fato ele seja, como a gente vai ver hoje, esse baluarte da nossa igreja. Portanto, é coisa sabida já. A virgindade de Maria, agora você entendeu também a de São José, e portanto você já sabe que o nascimento de Jesus não teve parte masculina, como você sabe, Jesus foi concebida por obra do Espírito Santo, como está no texto bíblico. Mesmo que Mateus tenha dito, José gerou Jesus, continuava contudo afirmando a concepção virginal de Jesus, pois a palavra gerar na Bíblia nem sempre se refere à geração física, podendo também entender aquela geração puramente legal, já que os hebreus viam e aceitavam sem problema em suas genealogias também os pais adotivos, sem uma distinção rigorosa entre ambas. Com isso, José, sendo simplesmente pai legal, ele, de direito, transmitiu a descendência a Jesus. Portanto, por meio de José, Jesus é descendente de Davi e herdeiro da promessa divina. A gente viu no primeiro dia isso. Quem quiser, depois assista de novo, veja lá. Está lá falando das promessas do Antigo Testamento, da descendência de Davi por conta de José. Para nós também é muito comum hoje em dia, às vezes a pessoa tem um enteado, ou uma enteada desde pequeno, ou então um filho adotivo, uma filha adotiva, e também é costume também chamar de pai ou de mãe. Ninguém chama, meu pai é adotivo. Não, aquele é meu pai. Da mesma forma que com José. Tanto que a própria Virgem Maria chama ele de pai. Quando seus pais, primeiro Lucas dizendo, quando seus pais ouviram, esse está no texto lá da perca enquanto o menino Jesus no templo. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Maria não falou, o meu esposo e eu estávamos aflitos. Não, seu pai e eu. Então, tanto Jesus como Maria usa esse título de pai. Pai de Jesus. E aqui você vai ver daqui a pouco que esse é o título mais correto da gente chamar São José, de pai de Jesus. Qual é a designação exata que podemos usar para expressar a paternidade de São José? Devemos simplesmente chamá-lo de pai de Jesus, como a Sagrada Escritura o chama. José era pai de Jesus, como Maria chamou. Seu pai e eu estávamos aflitos. Então, como a Escritura o chama, sem acrescentar nenhum adjetivo especial a esse título. É lógico que você sabe que ele é pai adotivo. É lógico que você pode falar pai nutrício, aquele que nutriu. Pai putativo, que é assim, um pai que educa, que ensina. Mas o mais correto seria a gente mesmo chamar ele somente de pai. Pai de Jesus. Como a Escritura diz e como a Virgem Maria fala. O Padre Paulo Ricardo tem uma meditação sobre São José e ele também usa um termo interessante, mas que lógico, a gente não convém ficar falando, mas é interessante você pensar isso. Pai adotado de Jesus. Porque no fundo foi Jesus que escolheu São José como seu pai. Então é Jesus quem o adota como pai. No entanto, como o pai disse, São José, pai de Jesus. São José, esposo de Maria. Esses são os dois grandes títulos que José traz. Então, se você falar São José, o pai de Jesus, ninguém vai ficar escandalizado, porque todo mundo sabe o que se deu na história da salvação, Lucas 1, Mateus capítulo 1, todo mundo sabe. E também não atinge em nada a virgindade de Jesus, ou a virgindade de São José, ou a missão de São José.
Então é tratar São José como a própria Escritura trata, como a própria Virgem Maria trata. São José é o pai de Jesus. São José cumpre o papel de pai. Como você sabe, não só biologicamente, um pai se faz pai. A paternidade, é mais fácil a gente olhar na maternidade isso, mas também vale para a paternidade. Dar à luz a um filho são 9 meses. Ser mãe é a vida inteira. Assim também em relação ao pai. Gerar o filho biologicamente, o ato ali, a intimidade do casal. Porém, ser pai é para a vida toda. E é por isso que a pessoa pode ter sido o gerador biológico daquela criança, mas não ter sido sua mãe de fato, ou não ter sido seu pai de fato. E é por isso que São José, mesmo não sendo o pai biológico de Jesus, ele cumpre todas as funções e missões de um pai e de um pai perfeito, muito mais perfeito do que os pais nossos hoje que a gente tem, muito mais perfeito do que qualquer outro pai que possa existir. Então, como que ele cumpre esse papel de pai? A imposição do nome ao menino, assumindo o direito paterno e reconhecendo Jesus como seu filho. Quem ia lá no cartório e falava, o menino chama tal, era o pai. A mãe, a mulher não tinha peso jurídico nenhum naquela sociedade. Nem para ser testemunha em um julgamento, nem se ela testemunhasse um fato de modo que só ela tivesse visto. Aqui é um parênteses, né? Se a história da ressurreição fosse inventada, Jesus nunca ia aparecer primeiro para uma mulher. Teria que aparecer para um homem, e um homem que tivesse autoridade diante de Israel, diante de um tribunal. O testemunho de uma mulher, juridicamente, naquele tempo, era inválido. Porém, Jesus aparece primeiro para Maria Madalena. Então, é uma aparente contradição do Evangelho que só prova que o Evangelho é verdadeiro. A imposição do nome é, de fato, então, algo dado, algo oficialmente dado pelo Pai. O nome de Jesus, você sabe, significa Deus salva, Deus é salvação. E esse nome de Jesus aparece tanto na anunciação a José, quanto a anunciação a Maria. O nome do menino vai se chamar Jesus. E você vai colocar o nome do menino de Jesus. Mas, legalmente, quem é que vai lá e coloca o nome de Jesus é São José. Isso era o papel de pai. Quando ele vai lá e vai, entre aspas, no cartório lá e fala, o nome do menino é Jesus. A partir daquilo, legalmente, ele é de fato o pai. Então, essa vivência também da paternidade de São José também é para não causar escândalo numa sociedade como aquela. Pensa só, uma mãe solteira, naquela época, falando que era mãe do Messias, ou então o Messias, depois de adulto, Jesus dizendo que era mãe de Maria, e Maria mãe solteira, aquela sociedade não ia suportar aquilo. Há um escondimento proposital ali na figura de São José. Você se lembra, ontem o padre falava dos querubins na Arca da Aliança, e os querubins com as asas que se tocam, simbolizando o casamento entre José e Maria, eles em profunda adoração, mas meio que querendo esconder o lugar da presença de Deus, que no caso é Jesus. Então, esse escondimento também de Jesus em Nazaré se dá com a figura de José, que confirma a família como Deus espera, como Deus sonhou, e para aqueles que estavam ali e não sabiam direito da história, se passava como filho de José. Tanto que depois de adulto, as pessoas vão estranhar Jesus pregando que era o Messias, Jesus fazendo milagre. Esse aí não é o filho de José? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Porque, de fato, era também missão de São José essa. A descendência de Davi
reconhecendo Jesus o título de descendente de Davi, portanto da casa e da família de Davi. Como a gente viu no primeiro dia, era necessário que o Messias viesse da casa de Davi, da linhagem de Davi, da linhagem de Judá, da linhagem de Abraão. Para isso, apesar de na genealogia de Maria, a genealogia de Maria também passar pela figura de Davi, legalmente, como o padre disse, a descendência de Maria, juridicamente, não valia nada para eles. E é por isso que, quando ele assume o menino, dá o nome ao menino, Jesus herda também essa genealogia de São José. Aquilo que eu também falava no primeiro dia. A linhagem correta do trono de Israel, se ela não tivesse sido deturpada, estaria ali entre José, entre seus irmãos. Então José teria também a linhagem, a dignidade, o pedigree, para que de fato ele fosse um rei de Israel. Tanto que algumas imagens de São José, hoje você pode encontrar, colocam ele coroado. Não só porque foi coroado no céu, a gente vai ver hoje, mas também porque de fato ele era um tipo de rei. A gente não pode negar que essa nobreza desse ser rei em São José é muito mais do que uma coroa, do que um trono, mas é uma existência, é uma maneira de viver. Você vai lembrar que no batismo, pelo batismo a gente se torna profeta, sacerdote e rei. E isso veio de Jesus, mas também vem de São José. Dessa linhagem davídica, que agora não é mais só genealogia, mas que vem pelo sangue de Cristo através do batismo. O rito da circuncisão, ele que vai lá com Maria, é ele que compra lá os pombinhos para levar para ser circuncidado, com o qual Jesus passou a fazer parte do povo da aliança. O rito dos resgate como primogênito, na apresentação do menino Jesus. É isso que o padre acabou de falar. O cuidado com o menino e sua mãe na fuga e permanência do Egito, a gente viu também já. Essa capacidade de São José de defender a Sagrada Família, de ter uma prontidão, de não ficar deixando para depois, de obedecer, escuta e obedece aquilo que Deus pede, aquilo que Deus manda. De imediato ele pega e vai, e ele está disposto a dar a sua vida pela Sagrada Família. A vida de dedicação à família e ao trabalho em Nazaré, onde Jesus lhe era submisso. Essa dedicação no trabalho do dia a dia talvez seja aquilo que é mais silencioso, mas ao mesmo tempo mais espetacular na vida de São José. Aquilo que a gente viu também ontem, a convivência com o sagrado. Há uma frase famosa de um cardeal que chama Van Thuan, que ficou preso no regime comunista no Vietnã, e em uma das suas meditações ele diz: cada um se torna aquilo que contempla. A contemplação de São José era o menino Jesus. A gente viu também que o Papa Francisco, ele, num sermão aos padres, numa homilia aos padres, ele vai falar que os padres deviam ter o cheiro das ovelhas. O pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. A ovelha de São José era Jesus. E José, então, tem o cheiro de Jesus. E ali, naqueles 30 anos de convivência, com certeza, ele cada vez mais foi se santificando. E aquilo de modo silencioso, mas também profundo. Também é um ato de obração, um ato de entrega, um ato de sacrifício. No céu, a gente vai poder contemplar o que foi a convivência da Sagrada Família. O que devia ter sido essa convivência dos três ali na Sagrada Família. Em silêncio, mas profundamente contemplativo. Isso também remete a tantas irmãs, não é, contemplativas que a gente tem, a tantas clausuras que a gente tem, tantas irmãs de São José que a gente tem, principalmente a partir de Santa Teresa d'Ávila, que era profunda devota de São José. Santa Teresa fala que
de tudo aquilo que ela pediu, São José sempre concedeu para ela. E a gente vê a importância desse lugar silencioso, lugar de contemplação, de vivência em silêncio, a partir de Jesus na Eucaristia, a partir dessas irmãs e a partir de São José. Tanto benefício que isso traz à Igreja de Deus. O Papa João Paulo II diz que quando chegarmos diante de Deus, a gente vai ver o quanto de bem que foi feito, que foram realizados por Deus através da intercessão dessas mulheres que vivem ali numa clausura, em silêncio, na vida contemplativa, na vida que parece que não faz nada, mas o Papa João Paulo II vai falar, fazem mais e melhor do que a gente, às vezes, nessa vida ativa, nessa vida de correria, nesse eterno fazer nosso. São José, ele é conhecido como filho do carpinteiro. Nós vimos que essa figura do carpinteiro faz tudo, mas profeticamente também tem um sentido da madeira, da árvore da vida, da madeira da cruz. São José ali introduz Jesus também nesse mistério da árvore da vida, da cruz. E ali com certeza você facilmente pode, é lógico que é um modo assim romântico de mostrar, mas facilmente você encontra, por exemplo, na oficina de Nazaré, José com o menino Jesus, e o menino Jesus sempre fazendo cruzinha, tal, aquela coisa. Lógico que talvez tenha sido uma maneira romântica de dizer, mas a gente não pode negar que há ali um cheiro de Deus, um cheiro ali do projeto de Deus na vida de Jesus, naquilo que Jesus seria para nós. Jesus poderia ter tido tantas outras profissões, foi justamente ali, mexendo com madeira e lembrando da árvore da vida e da sua cruz. Então, nada é coincidência. Outra coisa que é sempre importante lembrar é que no grego existem duas palavras para designar filho. Um é huios e outro é teknon. Huios é o filho pronto, é o filho que já é a imagem. Quando a gente vai falar de Deus Filho lá na Trindade, é essa palavra que aparece lá naquele creio longo, que Jesus é o huios, é o filho pronto, é reflexo do Pai. Tudo que o Pai é, o Filho é. A única distinção é a distinção de relação. A paternidade de Deus Pai e a filiação de Deus Filho. Mas ele é, de fato, o Filho acabado. Quando vem a palavra teknon significa aquele filho que está se formando, que está sendo moldado, que está sendo lapidado. Então, quando se falava de José, esse não é o filho de José, esse não é o filho do carpinteiro. A palavra que está lá também é huios. Ou seja, Jesus vai adquirindo traços de São José. Vai também adquirindo o cheiro de São José. Vai adquirindo o jeito de falar. O quanto que a gente tem dos nossos pais, o jeito de falar, o jeito de brincar, a noção da vida. E assim também Jesus em relação a José. O Papa Francisco fala isso no documento, por mais de uma vez. E de modo especial ele fala assim: talvez Jesus, olhando para a figura do seu pai, é que ele pensou, meditou na figura do pai misericordioso da parábola dos dois irmãos, da parábola do filho pródigo. Então, olha que coisa, essa de fato união que vai dando, essa comunhão que vai dando, essa meio que mistura, não é? Como é de fato a santidade. Quando vão fazer o processo de beatificação de São João Bosco, um médico, quando vai dar o seu testemunho, ele coloca: quando eu olhava para ele, eu via Jesus. A santidade é isso. Assim também
São Paulo, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Da mesma forma com Jesus e José. E é por isso também que é meio que proposital que a iconografia, as imagens e os desenhos que a gente vê de São José, eles se parecem muito com Jesus. Mesmo José não tendo ação biológica na gravidez de Maria, você vê que as imagens de São José são profundamente parecidas com Jesus, por conta desse huios, a forma, o jeito, e mais do que isso, a santidade, vai cada vez mais se conformando a ele. O padre falava também, já no primeiro dia, que nenhum coração buscou mais a Jesus, mais a Deus, do que a Virgem Maria e São José. Então, é lógico que você vai se moldando também. E você acaba sendo esse tecnon, esse filho que está sendo forjado com as feições de Cristo, com o rosto de Cristo. Assim deve ser a santidade. Alguns aspectos, de modo breve. José em Belém. Esse mistério de José em Belém. O que deve ter passado no coração de São José? Primeiro, de perceber que as profecias todas estavam sendo realizadas. O menino precisava nascer em Belém. De repente vem um recenseamento. José vai para Belém com a Sagrada Família. O menino nasce lá. Depois, a própria palavra Belém. Belém significa casa do pão. Jesus ali é o pão da vida. Mas também uma inquietação diante de que não tem lugar para o menino nascer. E ele é o chefe da família. E ele também precisa arrumar um lugar que seja digno. Aquilo que a gente viu, e é por isso que São José também é um dos patronos ou padroeiros da Santa Liturgia, para que a gente ofereça o que de melhor temos na Santa Missa. Pode ser simples, mas tem que ser a coisa mais digna que a gente possa dar. Assim fez São José. Transformou aquele ambiente em que o menino Jesus ia nascer, de fato, numa sagrada liturgia, de fato, num presbitério. Lógico, se ele tivesse condições, é lógico que ele iria gastar mais, ou dar um lugar humanamente adequado. Mas ele transformou aquilo, é ele que prepara aquilo. Como que o menino Jesus nasce? Aí tem várias tradições, e aí a gente é livre para pensar qual é a forma. Uma tradição diz que no momento do parto, São José sai para buscar uma parteira. E quando ele volta, Maria tinha tido um sono profundo e Jesus nasce e Maria não sente dor. Essa parte da sentir dor já é fé católica isso. O parto virginal de Maria não provocou dor. Se você pegar, por exemplo, no prefácio, na Quaresma, existe um missal de Nossa Senhora que a CNBB publicou. Você vai encontrar lá em vários prefácios, e tem um prefácio da Quaresma também que vai falar isso, que Maria gera o menino Jesus sem dor. E gera a igreja, junto com Jesus, gera a igreja nos pés da cruz em dores. Por que ela gera sem dor? Você vai lembrar que essas dores elas vieram por consequência do pecado de Eva. Você lembra, depois do pecado de Eva, Deus fala, agora vai dar à luz em dores de parto. Então, essa virgindade de Maria também passa por esse mistério dela ter dado à luz sem ter tido dor. Padre, mas como que pode isso? Isso aí não é humano, pois é. Uma virgem conceber também não é milagre. E milagre não se explica, a gente crê. Se você pensar, a virgindade, no fundo, ali, física, é uma membrana que não se rompeu. Cristo, depois de ressuscitado, ele atravessa a parede. Você lembra? Os apóstolos estavam fechados, com medo dos judeus, e Jesus atravessa a parede. Será que Jesus, Deus Todo-Poderoso,
que sem a ação do homem, do masculino, ele foi gerado no ventre de Maria, ele não é capaz de nascer sem romper nada, ou sem gerador na sua mãe? Aquilo que a gente tem falado todos esses dias. Se a gente começa a olhar com esse olhar nosso, racionalista e de pouca fé, nada faz sentido disso. Mas se você olhar a Escritura e quem Jesus é, de novo, a gente está falando de Jesus, de Maria e de São José. A gente não está falando do Padre Enéas, a gente não está falando de pessoas que estão começando a caminhada, ou por mais santos que sejam. A gente está falando desse mistério de São José, Maria e de Jesus. A outra teoria seria que era São José que teria feito o parto. E ali também não, de novo, não passa pela cabeça dos dois a questão da tentação da sexualidade. Não passa pela cabeça dos dois. Ele já é outra coisa. É como se oferecesse para o Padre Enéas, oferecesse para mim um prato de salada. Eu falo, nem passa na minha cabeça comer. Mas de repente tem gente que daí gosta. Agora veja, não passa pela cabeça deles essa questão da sexualidade. Então, mesmo que tenha sido feito por São José, não agride em nada a castidade dos dois. E também a gente pensar assim, se foi São José que fez o parto, quem que é o primeiro que viu o menino Jesus? Quem que foi o primeiro que segurou Jesus nos braços? São José. Então veja, aqui é campo aberto, tanto uma coisa quanto outra. Assim, são coisas que a gente vai saber de fato no céu, mas que nos ajudam também na nossa meditação, que podem ajudar a nossa meditação. E com certeza, por exemplo, se São José foi buscar a parteira e a hora que veio já tinha nascido o menino Jesus, também é algo que você pode meditar e pensar o que foi o coração de São José quando viu essa cena. Ele foi o primeiro que viu isso também. A Virgem Maria segurando o menino Jesus. Quantas imagens que a gente vê de Nossa Senhora segurando o menino Jesus que tocam o nosso coração. A gente olha para aquela imagem e a gente fica comovido. Mas é uma imagem de gesso, uma imagem pintada. Imagine São José vendo a cena. Então são coisas que vão ajudando a nossa meditação, a nossa oração e o nosso respeito pela Sagrada Família. José no Egito, essa prontidão de São José, ele está pronto a obedecer a Deus. Deus fala, ele obedece. Não fica questionando, não fica aí se der, depois vamos ver. Essa prontidão que às vezes falta para nós. Essa canseira que a nossa sociedade tem é muito de não fazer aquilo que a gente tem que fazer. Quando a gente faz aquilo que a gente tem que fazer, pode dar canseira física, mas dá paz de espírito. Quando a gente não faz aquilo que deve fazer, dá canseira física e espiritual. Você fica ansioso, fica temeroso, fica prorrogando as coisas que você tem que fazer, enfim. São José, essa prontidão, essa coragem. São Tomás vai falar que coragem é a capacidade de dar a vida por aquilo que ama. Se a pessoa tem coragem de defender o time de futebol dele, esse é o amor da vida dele. Se a pessoa tem coragem de dar a vida pelo dinheiro, esse é o amor da vida dele. São José tem a coragem de dar a vida por Maria e por Jesus. E assim deve ser a gente também. E essa timidez que a gente fala, que a gente é tímido para falar das coisas de Deus, tem vergonha de falar das coisas de Deus, está faltando essa coragem nesse sentido. Se eu amo, eu defendo, eu guardo, eu falo, eu espalho isso, esse amor. Agora, se eu não tenho essa coragem, eu me retraio. Eu escondo essa
essa falta de coragem e até mesmo um tipo de orgulho, eu me escondo numa característica pessoal. Eu sou tímido. Eu sou... Não. Nós precisamos nos vencer em relação a muita coisa. Aquilo que o padre já disse, você já viu o padre falando. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa vergonhosa, mas eu tenho que me vencer. Vocês não sabem a dureza que é eu estar aqui na frente de uma câmera falando. Pensa que é fácil? Os caras ficam dando risada atrás aí, né, seu padre Luiz? Né, seu Diego, Vitor? Eles ficam só dando risada aqui atrás. E eu fico aqui, tenho que fazer cara de bolacha, assim, ó. Mas é preciso que o nome de Cristo seja conhecido a partir da figura de São José. E se Deus está usando de um instrumento tão falho como eu sou, e como uma câmera é, que seja, não é isso? Foi assim que São José viveu. Belém, Egito. Espada de dor, você lembra dessa passagem? O que deve ter sido, não é? Simeão falando para a Virgem Maria: quanto a ti, uma espada de dor transpassará a sua alma. No dia de Nossa Senhora das Dores, a gente medita isso. O coração transpassado da Virgem Maria. Mas será que também não é o coração de São José? Porque pensa, ele está ali com a esposa, está ali com o menino. De repente vem um profeta, alguém que já tinha fama de santidade. Simeão, o texto bíblico fala, já tinha fama de santidade. Ele e a profetisa Ana já estavam ali. E de repente vem esses dois baluartes ali, como que o Antigo Testamento falando que da sua esposa vai transpassar uma espada de dor. Será que São José, pensa só, não foi inculcando com isso? O que ele quis dizer? O que significa isso? Nós vamos ver daqui a pouco que uma das teorias que fala da morte de São José teria sido justamente por perceber que Jesus seria crucificado, seria morto. E, de fato, teria seu coração não aguentado. Isso é uma teoria. Como o padre disse, tem coisas que a gente vai ver só lá no céu, mas são coisas que a gente pode meditar. Assim como São José viu essa palavra, uma espada de dor vai transpassar a sua alma, como que ele foi embora pensando nisso? O que significa isso? Por que falou só para ela, não falou para mim? Ou essa dor, será que não dá para puxar para mim? Será que não dá para mim sofrer no lugar dela ou no lugar dele? Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. Se você pudesse trazer a enfermidade do seu filho para você, você trazia. São José, pensa, você acha que São José não guardava no coração? De novo, estava lá, o texto fala da Virgem Maria, mas que vale também para São José. Maria escutava e guardava tudo aquilo e meditava tudo aquilo no seu coração. Será que só Maria? Será que São José era um voadão que não percebia nada? É lógico que não, gente. Também guardava no seu coração. E também ia peregrino na fé, como diz o Vaticano II em relação a Nossa Senhora. Ia peregrinando, ia percebendo, ia entendendo a vontade de Deus, ia vendo como as coisas iam se ligando. Aquilo que o padre disse, ele sabia que o Messias ia nascer em Belém. Está lá na profecia de Miqueias, estava lá profetizado já. De repente ele vê que as circunstâncias da vida vão fazendo com que as promessas de Deus se realizem. Ele sabia do texto que falava: do Egito chamei meu filho, e de repente ele está lá no Egito e volta do Egito. Ele sabia, como o padre disse já, São José era um judeu praticante, que sabia das Escrituras, muito mais do que eu e você conhece, muito mais. E é por isso que ele vai vendo tudo aquilo e vai interpretando e vai crescendo na fé e vai percebendo, e aquilo que o padre disse, que essa teoria de perceber que ia morrer. Era necessário que Jesus morresse, que desse a vida. Quando José, por exemplo,
ouvia na sinagoga. Pensa, ele com o menino Jesus lá em Nazaré, ouvindo na sinagoga a palavra, de repente cai Isaías, cai os textos do servo sofredor, ou cai o Salmo, meu Deus, por que me abandonaste? Transpassaram as minhas mãos, os meus pés. Não é? É lógico que não é assim, algo pronto, algo assim, teve uma visão e viu, mas é algo que o santo vai compreendendo, vai entendendo. É a sabedoria de Deus. A sabedoria é enxergar tudo com os olhos de Deus. Já começa a enxergar tudo com os olhos de Deus. Assim, São José também guardava todo esse mistério no seu coração. Com certeza, depois que passou tudo isso da encarnação, do sonho que ele teve, de ter ido para Belém, de repente ali lixando uma madeira, fazendo uma mesa, uma cadeira, ele ficou pensando assim, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Quando a outra vez que fechou a igreja, o padre saiu para dar comunhão nas casas. E as pessoas ficavam abobadas com aquilo que acontecia. Elas não esperavam que Jesus fosse até ela para que ela recebesse a Eucaristia. E com certeza todo mundo que comungou ali no meio dos prantos, depois, na hora de dormir, na hora que baixou a adrenalina, ficou pensando, o que foi que aconteceu aqui hoje? O Senhor veio me visitar. Jesus veio ao encontro. Jesus não se esqueceu de mim. E mais do que aquela adrenalina daquele momento, daquela emoção daquele momento de ver Jesus Eucarístico, a hora que baixou, a pessoa se sentiu amada por Deus. São José também, pensa, vendo e fazendo memória de tudo isso, se sentiu amado por Deus. A vida oculta em Nazaré. Olha o que o Papa João Paulo II fala. Durante os anos da vida oculta de Jesus na casa de Nazaré, também a vida de Maria está escondida com Cristo em Deus, de Maria e de José, mediante a fé. A fé, efetivamente, é um contato com o mistério de Deus. A fé, um contato com o mistério de Deus. Ora, eles moravam com Deus. Eles moravam com Jesus, que é Deus. Portanto, é feliz porque acreditou. E acredita dia a dia, no meio de todas as provações e contrariedades do período da infância de Jesus. E depois, durante os anos da sua vida oculta em Nazaré, quando lhes era submisso. É outra coisa. Aquilo que o padre falava, se José é o pai adotado de Jesus, Jesus escolheu o pai que ele queria. Você se lembra na carta aos Romanos que fala, toda autoridade vem de Deus. Deus constituiu, deu essa autoridade para que a gente exerça com sabedoria. Foi dado essa autoridade em relação ao menino Jesus, a Maria e a José. É dado a José essa capacidade de proteção, de nutrição e também de Jesus olhar para aquilo, para esse mistério de José e ser submisso. Aqui a gente vai entender tanta coisa, né? Se Jesus foi submisso a José, a Nossa Senhora, por que eu não quero ser submisso ao meu bispo, ao padre, a um coordenador, ao meu pai, à minha mãe, a alguém que Deus constituiu em autoridade? É lógico que cada um vai responder por conta do que faz com essa autoridade. Quem obedece não erra, quem manda erra. Sem obediência não tem santo. Mas repara que Jesus se sujeita também a isso, a uma submissão, ele sendo muito maior do que José, do que Maria. Submisso a Maria e também a José,
Porque José, diante dos homens, fazia para ele as vezes de pai. E por isso que o filho de Maria era tido pela gente do lugar como o filho do carpinteiro. Meus irmãos, tanta dor, não é? Diante, às vezes, de uma família que está, de um enteado ou uma enteada, por exemplo, que não respeita a autoridade que foi dada ali na casa e vem, você não é meu pai, ou você não é minha mãe. Ou então, num filho biológico que fala assim, eu não pedi para nascer. Larga a mão de ser bocó, ninguém pediu para nascer. É dom de Deus. Deus te amou e te fez. E te deu essa família. É essa família aí que você vai morar. Essa família é o lugar da sua salvação. É esse povinho aí. É tudo atrapalhado, não é atrapalhado? As famílias, gente, tudo atrapalhado. É essa turma aí que Deus deu para você. Deus não deu a Sagrada Família de Nazaré para você. Deus deu esse povo. Deus também não deu a família lá, milionária, não sei o que. Não, é esse povo que Deus deu para você. E você ter essa submissão diante de tudo isso. É meu pai, é minha mãe, é meu filho. E não importa que tenha 80 anos, 90 anos, continua sendo seu pai e a sua mãe. Você lembra Caim e Abel? Quando Deus fala para Caim, o que foi que você fez do seu irmão? Deus irá perguntar para nós. O que foi que você fez do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos seus filhos? E você vai ter que falar, eu cuidei, eu fui submisso, eu fui obediente, eu fui... Ah, padre, mas meu pai está idoso e nós somos em 25 irmãos e ninguém cuida, só sobrou para mim. Faça aquilo que você tem que fazer. Não fica olhando para os outros. Ele é seu pai. Deus, que é o seu grande pai, está vendo. Deixa que cada um cuide das suas coisas. E você cuida das coisas de Deus. E as coisas de Deus também são o seu pai, a sua mãe, seus filhos. Dá a vida por isso. Quer ver dar treta em família é quando fica o pai doente, a mãe doente e começa aquele jogo de empurra entre irmãos. No hospital, fica aquele jogo de empurra. Herança. Fica aquela... irmão sem falar com o irmão por conta disso. Meus irmãos, a gente foi constituído família. E família, depois da Eucaristia, é a coisa mais sagrada que tem na face da terra. Tanto é assim que Cristo se fez em família. Lhes era submisso. Outra coisa importantíssima, a santificação do trabalho. Ih, tem que trabalhar hoje. Ih, fica reclamando toda hora, tem que trabalhar. Meus irmãos, você tem saúde, você está trabalhando. Você já trabalhou, agora está desempregado. Confia no Senhor. A situação não está fácil para ninguém. Olha o jeito que está. Porém, o trabalho, ele tem que ser exercido, mesmo que seja de uma forma não remunerada. Por exemplo, não é o fato de você estar desempregado que você não tem que fazer nada em casa. Vai arrumar algo para fazer em casa, vai acertar as coisas, vai fazer algo na igreja. Você que é dona de casa, não é que você não trabalha, você trabalha, a questão é que você não tem remuneração. E isso não faz de você mais ou menos do que uma mulher aí hoje que é, sei lá, presidente de uma multinacional. O trabalho, ele se mede na medida em que a gente enxerga Deus naquele gesto, naquele ato que eu estou fazendo. E aí, você pode estar lavando o banheiro, cuidando de uma empresa, você pode estar rebocando uma parede. Se você está enxergando Deus ali, a providência de Deus ali, esse trabalho está te santificando. Deus quis o trabalho. Ontem o Evangelho falava, meu pai e eu trabalhamos, a gente não para de trabalhar. Mas não, o bichão quer ficar à toa, não é? Tem gente que sonha em se aposentar. Por que você quer aposentar? Para ficar sem fazer nada. Não dá, gente. O fato de você descansar é uma coisa, agora perder tempo é outra coisa. Você pode trabalhar em casa, acertar as coisas de casa, você pode trabalhar na igreja, você pode trabalhar pelo próximo, tantas instituições aí que precisam, que não sei o quê.
Então, às vezes, em vez de ficar reclamando, vai lavar fralda, né? Vai trocar pessoa doente. Olha a situação que a gente está vivendo hoje. Sempre tem alguém que está sofrendo mais do que eu. E sempre tem alguém que está precisando do meu trabalho. E esse trabalho tem que ser bem feito. Isso é outra coisa que deixa o tiririca, hein? Serviço pela metade. Serviço de qualquer jeito. Ele atrasa a nossa santificação. Ele faz com que a graça seja travada na nossa vida. É ali que você tem que fazer e encontrar a Deus, fazer bem feito para encontrar a Deus. Mas a gente vive numa sociedade, principalmente a nossa brasileira, que quer ter jeitinho, que quer fazer pela metade, que quer fazer... E é por isso que a gente paga o preço até agora. Olha o caos que a gente está vivendo na saúde. Nem vou falar nada, mas olha... Serviço pela metade, serviço de alguém que está tendo vantagem, enfim. Tanta coisa que pode estar por trás, que daí sobra para quem? Sobra para o povo, sobra para os enfermeiros, para os médicos que estão ali na linha de frente, sobra. Mas no fundo, sempre tem gente trabalhando de forma errada. E é por isso que a gente tem que tomar essa consciência de fazer bem feito as coisas, de fazer com tudo pensando em Deus. Estou fazendo para Deus, não estou fazendo simplesmente para ganhar um salário, mas eu estou fazendo porque aquilo vai me santificar. Esta verdade segundo a qual o homem, mediante o trabalho, participa na obra do próprio Deus, seu Criador, foi particularmente posta em relevo por Jesus Cristo. Aquele Jesus de quem muitos dos seus primeiros ouvintes em Nazaré ficavam admirados e exclamavam: de onde lhe veio tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Porventura não é este o carpinteiro? Com efeito, Jesus não só proclamava, mas sobretudo punha em prática com as obras o evangelho que lhe tinha sido confiado. A palavra da sabedoria eterna. Por essa razão, tratava-se verdadeiramente do evangelho do trabalho, pois aquele que o proclamava, para ele próprio homem do trabalho, o trabalho artesanal como José de Nazaré. Então está um documento do Papa João Paulo II que fala sobre o trabalho humano. Também você pode procurar outro São José, né? São José Maria Escrivá, que fala tanto de encontrar a Deus no serviço, no trabalho cotidiano. Mas, acima de tudo, é aprender com a oficina de Nazaré isso. Fazer bem feito, porque ali também é uma oferta, um sacrifício para Deus e para o próximo. São José, padroeiro da boa morte. Como o padre disse, há uma tradição que fala que, percebendo, a partir dos textos bíblicos, da sua contemplação, da vivência com Jesus, que era necessário que o Filho de Deus padecesse por nós, aquilo meio que foi amargurando o coração de São José. Existem outras teorias, aqui também é um campo aberto, mas de qualquer forma, a gente não pode negar de que ele é padroeiro da boa morte, porque quando ele morre jovem, estão do lado dele Jesus e Nossa Senhora. No primeiro dia o padre falou que o nome de José, de Jesus, de Maria e de José, quando dito com fé no momento da morte, dá indulgência plenária. Então, veja. Segundo uma antiga tradição, no domingo bem cedo, isso aqui é tradição, isso aqui não é revelação, não é a igreja batendo martelo, é uma tradição, uma história que talvez seja, talvez não. Segundo uma antiga tradição, no domingo bem cedo, acorreram ao túmulo quase todos os habitantes da cidade e vários parentes de Nossa Senhora. O corpo de São José parecia estar submerso num castíssimo e suave sono, e não apresentava o menor sinal de corrupção. O cerimonial, embora realizado com simplicidade, foi abençoadíssimo. Nosso Senhor chorou. Se ele chorou quando Lázaro morreu, chorou quando José morreu, mas não como revolta. Tem um filme aí de Jesus, que quando José morre, ele se revolta. Não, chora, mas ele sabe que está sendo feito à vontade. Ontem de novo o Evangelho.
O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Nosso Senhor chorou, como faria mais tarde diante do túmulo de Lázaro, com uma compostura régia, chorando como um rei. Também Nossa Senhora, emocionada, deixou transparecer a todos o profundíssimo afeto que nutria por seu virginal esposo. Quando tudo estava pronto para o sepultamento, o divino filho que José educara, tomado de emoção e carinho por seu pai, entoou um belo cântico. Quem escreveu isso? Padineia? Não, gente, São Francisco de Sales. Então, como o padre disse, um dos grandes devotos de São José, São Francisco de Sales. José ressuscitou? Eu vou falar a minha opinião. A minha opinião é que sim. O fato de Deus não revelar certas coisas não quer dizer que ele não pode ter feito mais. A gente viu também. Lembra? No final do Evangelho de João, Jesus fez muitas outras coisas, falou muitas, mas se fosse colocar em todos os livros da Bíblia, do mundo, não ia caber. Aquilo que foi falado e revelado é porque de fato é para a nossa salvação. Porém, quando chegarmos no céu, a gente vai ver que tem muito mais coisa que Jesus operou na nossa vida. Vai ter coisa que você vai olhar para a sua vida e você vai falar, então era o Senhor? Não é? Assim também. Veja, muitos teólogos e santos, dentre os quais São Tomás de Aquino, Clemente de Alexandria, São Bernardino de Sena, olha só, é santaiada, afirmaram que José esteve entre os santos que na ressurreição de Jesus, que saíram dos sepulcros conforme narra o evangelista Mateus. São José seria um precursor de Cristo na ressurreição. É evidente que São José seria o primeiro, devido à sua grandeza como pai de Jesus e esposo de Maria, a merecer esse privilégio. Outros teólogos, como Cornélio Lápide, Francisco Soares, afirmam que José subiu aos céus em corpo e alma na ascensão. O Papa Bento XIV limitou-se a afirmar que acredita piedosamente que São José ressuscitou. Eu sou dessa última frase aí. Isso é uma teoria teológica, mas você lembra quando Jesus morre? O véu do templo se rasga e muitos justos do Antigo Testamento ressuscitaram e foram vistos andando em Jerusalém. O que significa essa passagem? Qual é o significado dessa passagem? Muitos justos do Antigo Testamento. Então, pode ter sido também João Batista, Elias, Enoque, Moisés, não sei. Mas, se tiveram eles, também teve São José. Se você olhar e pensar que, diante de toda essa dignidade de São José que a gente está vendo essa semana, se a gente pensar que ou São José é imaculado, ou no máximo teve o pecado original e depois não teve pecado pessoal, se você pensar que o amor que Jesus tinha por São José, será que Jesus deixaria o homem que cuidou dele, que cuidou da carne dele, que cuidou do crescimento dele, que cuidou dele, será que Jesus deixaria que o corpo de São José se corrompesse, apodrecesse? Outra coisa uma das provas teológicas da Assunção da Virgem Maria é que Jesus cumpre o 4º mandamento quando faz a Assunção, quando leva a sua mãe até os céus. Ele honra a sua mãe. Honrar não é só não desobedecer. Honrar é também quando as pessoas olham para você e falam, olha, esse aqui não é o filho de fulano? Nossa, olha como que ele é um rapaz bom. Você está honrando os seus pais. Ninguém honrou mais a Jesus do que Maria e vice-versa. Mas também São José. Se você fala assim, se você pensa assim, no Dia das Mães, uma criança pobre, ela vai e compra uma bala para sua mãe e dá de Dia das Mães para a mãe. Aquilo foi honrado, foi simples, mas foi tudo o que ele tinha e foi dado para ela.
Se você pega uma criança rica, vamos supor, uma criança rica, o pai fala assim, olha, tá aqui, ó, R$ 1.000 para você comprar um presente para sua mãe. O moleque pega e compra uma bala, a mesma bala, e fica com o resto. Esse moleque não honrou a sua mãe. Jesus deu tudo o que ele tinha para sua mãe. E o que ele tinha era a vida eterna, a vida em abundância. O princípio se aplica também a São José. Honrar pai e mãe. Então também seria um outro pensamento. Mas acima de tudo é essa santidade de São José. Esse ser elevado e ressuscitado nos céus. Você lembra que em Fátima, José também aparece segurando o menino Jesus. Mas é interessante que não fala que é a alma de São José que apareceu. É São José quem aparece. Então, para mim, no céu, ressuscitado, pelo menos, José e Nossa Senhora. Pai de mãe... Não é? Para quem não quer acreditar, pode ir. Mas enquanto a igreja não bater o martelo, você está livre. Não, eu acho que não, padre, acho que é só na Nossa Senhora. Tá bom. Enquanto a igreja não bater o martelo, mas vamos e convenhamos, dá uma olhada no naipe do cara. Não é? Se Santa Bernadette, São João Maria Vianney, tantos santos aí estão com um corpo incorrupto, o São José é muito maior do que eles. Então, mais do que estar com o corpo incorrupto, é de fato a ressurreição, a assunção de São José. Mas isso, de novo, é algo que talvez a gente só veja, só saiba de fato no céu, ou nesse período em que a teologia de São José tem crescido. Uma outra coisa é que nem de São José, nem de Nossa Senhora, não há, desde o começo da igreja, não tem aonde é o túmulo dos dois, não tem nenhum indício do túmulo. A gente tem o túmulo de São Pedro, o túmulo de São Tiago, o túmulo disso, daquilo outro, mas não tem o túmulo de Nossa Senhora, não tem o túmulo de São José. Não tem nenhuma relíquia de nenhum dos dois. Não tem um fio de cabelo de São José, um fio de cabelo de Nossa Senhora. Então, é deixar Deus ser Deus também. É não achar que Deus é perdão da palavra, um avarento na sua graça. Deus é rico em misericórdia. Ele opera muito mais do que a nossa cabecinha pode pensar. A própria iconografia também já desenhou isso. Se você procurar na internet, aí você vai ver artistas que retrataram essa assunção de São José, essa ressurreição de São José. De novo, é uma possibilidade que eu acredito, mas você é livre para achar que sim ou que não hoje, porque a igreja ainda não se pronunciou. Um título de São José importante é o patrono da igreja, que foi dado pelo Papa Pio IX, e é por isso que a gente está celebrando o ano de São José, porque são 150 anos desse título. Por que patrono da igreja, o pai da igreja? Ora, a igreja é o corpo místico de Cristo. São José era pai de Jesus, de Cristo. Então, logo, ele também é patrono, padroeiro, protetor da Santa Igreja. E isso também é um título eclesial importante, que a gente deve cada vez mais divulgar e viver. São José é nosso patrono, São José é nosso pai, defensor da paróquia, defensor da igreja. Há uma norma litúrgica que fala sobre o crucifixo, que teria que ser o centro estar no centro da igreja, sempre ter uma imagem da Virgem Maria e aconselhável sempre ter também, a imagem de São José. Mas você está vendo como a teologia de São José foi se desenvolvendo e também faz por bem a gente na paróquia, a gente tem lá na Capela da Mãe Peregrina uma imagem de São José, e você também na sua igreja doméstica, em casa. O padre falou, procura ter uma imagem do coração de Jesus, o crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora e uma imagem de São José. É bonito de ver as pessoas deixando aí na secretaria, nessa consagração a São José, nesse período de São José, as pessoas parece que acordaram um pouco para a figura de São José e começam a ver isso, não é qualquer santo. E várias pessoas deixando imagem, quadro de São José para ser abençoado.
Então, você que ainda não tem, procura ter. Uma outra devoção também importante e que cada vez mais aparece é a do Castíssimo Coração de São José. Dos 3 corações, né? Do coração de Jesus, do coração de Maria e também do Castíssimo Coração de São José. Quem sabe um dia também a gente não possa celebrar também essa festa litúrgica. Tudo depende da igreja. A gente é obediente à igreja, tudo depende da igreja. Se tem a festa do Sagrado Coração, tem a festa do Imaculado Coração de Maria, quem sabe, né? São Papa Francisco, né? Que é tão devoto de São José, coloca essa festa também do Castíssimo Coração de São José. Mas você vê que essa devoção também do Coração de São José cada vez mais cresce. E também é uma devoção que aparece muito em Fátima, por causa de Fátima. Vamos então rezar a nossa coroa de São José. Cada um coloca a sua intenção, de modo especial pedimos pela Santa Igreja, pelo nosso Papa, pelo nosso Bispo, pedimos também pela reabertura das igrejas, por todos os que têm sofrido por conta do Covid, por todos que têm sido perseguidos nessa época, nesse tempo, e para que São José nos faça fortes na fé e no amor a Deus. Louvado, exaltado e glorificado seja o Pai eterno, por ter escolhido o excelso São José, para que junto ao Filho de Deus fizesse suas vezes na terra, e por lhe ter dado um coração amoroso e paternal para com o Divino Filho. E supliquemo-lhe, com grande fervor e profundíssima humildade, nos conceda benignamente o que tanto desejamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado, exaltado e glorificado seja o Filho unigênito, por ter recebido o excelso São José por seu pai adotivo, e infundido em seu coração um cuidado amoroso e diligente, para zelar por sua vida, alimentá-lo, vesti-lo e defendê-lo. E supliquemo-lhe confiantemente, nos conceda a graça de que tanto necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado, exaltado e glorificado seja o Espírito Divino, que no egrégio de São José deu à Virgem Imaculada um esposo castíssimo, muito semelhante à Celeste Senhora, e fiel custódio da sua virgindade, enchendo ao mesmo tempo o coração do ilustre patriarca de muito amor e grande estima do tesouro que lhe tinha confiado. E roguemo-lhe, até importunemo-lo humildemente com afeto de filhos, para conseguir a graça de que tanto precisamos, que tanto desejamos, pela qual tanto suspiramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Louvemos e demos graças à Trindade bondosíssima por ter constituído o glorioso São José sobre sua família e havê-lo instituído em nosso favor, fiel administrador de todos os seus bens. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos e demos graças à Trindade generosíssima por ter adornado o glorioso patriarca São José, mais que nenhum outro santo, com seus celestes dons divinos e carismas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos de todo o coração o Senhor Deus, nosso Deus, honrando e recomendando-nos com muito fervor a São José, escolhido para a dignidade mais alta e excelente, depois da divina maternidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José. Meus irmãos, então, às 18h30, a gente tem a transmissão da Santa Missa online. Amanhã é dia de São José. Então, amanhã é um dia especial para a igreja. Amanhã é um dia de você acordar bem, de você perceber a presença de São José na sua vida. Amanhã tem a transmissão da missa meio-dia, e logo depois da missa do meio-dia, a gente vai fazer uma outra transmissão breve para abençoar o quadro, a imagem aqui de um outro São José, de São José Sanches del Rio, que é um menininho lá que morre gritando "Viva Cristo Rei". Depois também você pode procurar na internet e ficar sabendo mais da história desse santo dos nossos tempos e que também agora vai estar aqui perto de cada um de nós e nos ensinando de fato a gritar "Viva Cristo Rei". Então amanhã, meio-dia, a missa, logo depois encerra a transmissão, logo depois uma pequena transmissão para a bênção dessa imagem, desse ícone. Amanhã vai ser diferente essa semana de São José. Em vez de ter o Padre Néia falando, em vez de ter um curso, vai ter o Padre Luiz falando. É isso? Não, não é isso. Eu não quero também. É outro vergonhoso, tá vendo? Amanhã às 15 horas a gente vai ter adoração ao Santíssimo. Então vai transmitir a exposição do Santíssimo Sacramento. Não é aqui na igreja. Você fica online, fica em casa. E aí vai sendo transmitido essa 1 hora de transmissão diante do Santíssimo. E depois, às 16 horas, o padre dá a bênção do Santíssimo Sacramento. Depois, às 18h30, uma outra missa de São José. Tanto na missa do meio-dia, quanto na missa das 18h30, aqueles que fizeram a consagração de São José escolhem uma missa, participam dessa missa,
escreve de punho aquela carta que está lá no final da apostila, e daí junto com o padre que estiver presidindo a missa, vai fazer a sua consagração a São José. É um ano de muitas bênçãos, apesar de tudo. A gente tem que pensar assim que São José ainda está defendendo a igreja e nos defendendo. Era para ser muito pior. O inimigo, ele quer destruir a igreja, quer nos destruir. E se a coisa estivesse solta, com certeza seria pior. Ainda assim, há a misericórdia de Deus, há uma providência de Deus em tudo, há uma ação do nosso anjo da guarda, da Virgem Maria e de São José. E é por isso que, nesse pequeno curso que a gente fez, e que a gente vai encerrar amanhã, então, com chave de ouro, com a adoração do Santíssimo, que faça com que cada um de nós que a gente tenha um coração cada vez mais semelhante ao de São José. O castíssimo coração de São José. Que São José, de fato, seja o nosso mestre na vida interior e nos conduza à Virgem Maria, mas principalmente a Jesus, seu Filho. Jesus, Filho de José. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Para terminar, vamos rezar pelas almas do purgatório, pelo Papa, pelo nosso Bispo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queria agradecer também à equipe da Pascom, principalmente eles que vieram e possibilitaram, que esse curso saísse tão bem. Aquilo que eu disse ontem, se der certo, a gente vai fazendo outros cursos nesse modelo. Agradecer ao Diego, ao Vitor, ao Padre Luiz que está aqui na intercessão, mas assim, mais do que eles ficar cornetando, eles ficam cornetando aqui atrás, fica assim. É esse trabalho, essa disponibilidade, que Deus também os recompense com muita graça na vida de cada um. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, bendigamos ao Senhor.